Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a essa live Human to Human, o futuro da saúde corporativa. Hoje a gente vai bater um papo aqui bem bacana sobre esse tema aqui que está em alta no nosso Brasil e no mundo inteiro, aonde nós entendemos que cada vez mais essa humanização do atendimento da saúde corporativa cada vez mais vai ser, né, uma realidade e uma necessidade para que a gente consiga realmente levar saúde, segurança e qualidade de vida, né, para os colaboradores das empresas e para a população de uma forma geral, tá? Essa live faz parte de uma série de lives que vão estar acontecendo aí nas próximas semanas. E hoje, para que a gente avance nesse assunto, eu tenho aqui minhas convidadas, a Renata, a Monique e a Fabiana, que eu vou pedir a gentileza de se apresentarem aqui para que a gente comece a nossa live de hoje, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês e convido aí as minhas amigas aqui a participarem comigo aqui, se apresentarem. Por favor, chega mais. Oi, boa tarde, gente. Muito prazer, eu sou a Renata, eu sou psicóloga no Grupo Posture de Saúde Corporativa. Eu atuo como gestora dos projetos de saúde mental e eu fui convidada pelo meu chefe para participar dessa live e é com muito prazer que eu gostaria de contribuir aí com vocês, tá certo? Boa tarde a todos. Felipe, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação integrar esse super time do Grupo Posture. Para quem não me conhece, eu sou a Monique Agnes, sou gestora aqui de desenvolvimento e treinamento. E olha, gente, quero que vocês fiquem até o final com a gente, porque tem muito assunto bacana para a gente fazer esse bate-papo. Então, acompanhe aí os próximos capítulos. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais com vocês e quero convidar a Fabiana para se apresentar também. Fabi, é com você. Boa tarde a todos. É um prazer imenso participar dessa live. Meu nome é Fabiana, eu faço parte aqui do Grupo Posture. Eu sou responsável pela parte de gestão de segurança e medicina do trabalho, sou engenheira de segurança e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso PGR que está em alta. Muito obrigado pela presença, então, de vocês aqui. Muito obrigado, né, pela presença de você que está nos assistindo nesse momento. Então, nós vamos iniciar, né, falando do Human to Human, o futuro da saúde corporativa, tá? Acredito que tenham aqui profissionais de recursos humanos, da área de saúde e segurança das empresas, e é importante a gente discutir sobre esse tema, que seria o futuro da saúde corporativa, diante de tantas mudanças que nós estamos vivendo. Muito, né, nesse mundo corporativo, muito se fala da questão do B2B, da questão do B2C, mas está ficando cada vez mais evidente, né, quando a gente fala de B2B, de empresa para empresa, B2C, de empresa para o consumidor, cada vez fica mais claro, e nós já estamos trabalhando nesse formato já há um certo tempo, fica cada vez mais claro, diante desse cenário que a gente está vivendo, diante não só diante da pandemia, mas das dificuldades que as pessoas acabam encontrando aí no seu dia a dia, cada vez fica mais claro a importância de um atendimento mais humanizado, de pessoa para pessoa, de humano para humano. Eu tenho certeza, né, para vocês aí que estão vendo essa imagem, quem que hoje não está querendo um abraço, um afeto, um carinho, todos nós estamos precisando desse tratamento mais humanizado, precisando desse contato, e eu tenho certeza que com a vacinação avançando, nós em breve poderemos dar esse abraço nas pessoas que a gente ama, e com isso a gente começa a vencer aí essa pandemia. Vamos lá, o desafio é grande, certo? E esse atendimento mais humanizado, ele não necessariamente ele tem que isolar a parte tecnológica,
tá? A gente sabe que a tecnologia, ela está presente, né? Todos nós utilizamos de forma considerável aí a tecnologia, e nós, diante desse cenário de saúde corporativa, temos um desafio, que é aproveitar todas essas ferramentas que nós temos, todas as plataformas de comunicação, todas as redes sociais, para que a gente consiga, de alguma forma, aproveitar essas ferramentas, tá? Para que a gente também consiga, através delas, humanizar esse atendimento, tá? Para que a gente consiga humanizar. Então, não é porque a gente está falando de humanização que a tecnologia tem que ficar de lado. Muito pelo contrário. Aliás, essa crise veio nos mostrar, provar, na verdade, sempre que existe, né, uma crise, isso já faz parte da nossa história, sempre que existe uma crise, surgem oportunidades, certo? Oportunidades. Opa, até saí aqui para mostrar para vocês. Então, assim, nós aqui do Grupo Posture, é lógico que sofremos demais com essa crise que nós estamos vivendo, que já está aí durando quase 2 anos. Então, nós sofremos muito com essa crise, estamos sofrendo ainda, mas essa crise ainda teve o seu lado positivo, porque de certa forma, nos forçou a avançar nessa parte tecnológica, tá? Coisa que, se não fosse a pandemia, talvez ainda a gente estivesse em cima do muro, avança ou não avança. Então, tenho certeza que essa crise gerou essa oportunidade e a gente, né, tem avançado bastante nessa questão tecnológica, aproveitando todas as ferramentas disponíveis no mercado e, logicamente, desenvolvendo outras ferramentas também para que a gente consiga, através desse meio, né, de tecnologia, de comunicação, chegar mais próximo das pessoas, tá? Então, a gente tem que aceitar e entender que a tecnologia, ela não é uma inimiga da humanização nessa relação. Na verdade, a tecnologia, ela tem que servir para facilitar essa nossa comunicação, esse nosso acesso às pessoas que estão necessitando de um cuidado, seja psicológico, cuidados médicos de uma forma geral. Então, a crise serviu como uma oportunidade e para que a gente possa avançar nesse cenário, ok? Bom, e falando dos desafios da saúde corporativa para o futuro, a gente tem uma série de desafios. E a gente, com a experiência de 15 anos aí já de mercado, trabalhando com saúde, segurança e qualidade de vida, estamos cada vez mais cientes e entendendo a importância dessa humanização nesse atendimento, estamos entendendo cada vez mais a importância de ter ações e estratégias de engajamento. Para que a gente tenha um sucesso num programa de saúde corporativa, é essencial que a gente consiga engajar as pessoas a participarem desses programas. E isso, logicamente, depende de uma comunicação, depende, logicamente, de entender a jornada desse nosso cliente. Tá? E quando a gente fala de jornada do cliente, a gente fala da jornada da pessoa. O que ela faz quando ela acorda, o que ela faz quando, né, ela vai iniciar as suas atividades. Então, a gente precisa entender cada vez mais o ser humano como um indivíduo para que a gente consiga oferecer as soluções que atendam realmente, tá, essa pessoa, ok? E, logicamente, como aliado, que é esse grande desafio, nós temos a tecnologia, nós temos os dados que estão sendo gerados, a gente tem uma série de informações, o famoso BI, onde nós temos muitos dados e a gente tem que aproveitar esses dados para que a gente seja mais assertivo na resolução dos problemas das pessoas, tá? Então, logicamente que a gente tem que tomar um cuidado com a LGPD,
né, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e nós tomamos esse cuidado, né, aqui no Grupo Posture, mas é essencial que a gente cada vez mais aproveite esses dados que são gerados em diversos meios de tecnologia para que a gente consiga cada vez mais atender de forma personalizada, tá, esse nosso cliente, ok? Então, esse é um grande desafio que nós temos aí nesse novo cenário. E nós temos algumas tendências que a gente trouxe aqui para vocês, inclusive a gente aproveitou um estudo aqui da Deloitte, onde foi feita uma pesquisa e traçaram algumas questões aí com relação às tendências para o futuro da saúde. E aí a gente já identificou que em 2019, 15% das pessoas, né, utilizavam algum meio online de atendimento, de consulta médica, e isso em abril de 2020, tá, que é o estudo mais recente aqui que a gente tem, de 15% passou para 28% o número de pessoas que já tinham feito algum tipo de consulta online. E 80% desses consumidores dizem que, se precisar, eles vão passar novamente por uma consulta. Ou seja, gostou da experiência, ok? 72% dos consumidores priorizam sua saúde e bem-estar, necessidades pessoais e objetivos. Então, 72% das pessoas é um número importante e evidencia cada vez mais uma preocupação e um autocuidado, que isso é muito importante também, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E 75% dos consumidores querem trabalhar com fornecedores de metas e cuidados para a sua saúde, tá? Então, assim, também quer um suporte, quer uma motivação, quer um planejamento para que evolua, para que construa uma saúde e tenha uma longevidade com qualidade, né? Envelheça com qualidade, tá? E também esse estudo nos trouxe que os provedores de saúde, 65% deles aumentaram, né, a adoção de tecnologias médicas, de atendimento online. Então, veja bem o aumento que nós tivemos nesse tipo de atendimento, ok? E, né, dando aqui continuidade nesse contexto, eu trago para vocês, né, e a preocupação que a gente tem que ter, não só hoje, mas logicamente com o futuro que a gente está abordando aqui, eu trago para vocês aqui um dado do INSS sobre a causa número 1 de afastamentos. E já não é de hoje que existe, né, um número elevado de afastamentos por questões ortopédicas, tá? Então, 72% dos afastamentos, né, identificados em 2020, por exemplo, foram por questões ortopédicas, tá? E 25% desses casos foram por conta de problemas na coluna, tá? A coluna lombar é a campeã aí de casos, tá? Também nós temos muitos casos ainda, né? A gente fala bastante da parte de saúde mental, que a gente vai abordar um pouco mais aqui adiante, mas os problemas ortopédicos ainda são os campeões de afastamento. E agora, nesse cenário novo das pessoas trabalhando no sistema home office, isso está acentuando ainda mais, porque de uma hora para outra muitas pessoas foram para o trabalho em casa, e a gente sabe, e as empresas estão olhando para isso e estão começando a sentir isso também, com relação aos problemas de adaptação que essa pessoa tem em casa, a falta de estrutura, principalmente nas questões ergonômicas, para que ela possa desenvolver um trabalho com conforto, com saúde, com segurança. Então, né, isso evidencia a importância da gente ter um cuidado dentro de casa com a parte ergonômica, tá? Ergonômica. E olha só, a gente tem o desafio da pessoa que foi para
a sua casa. Antigamente a gente cuidava do colaborador, ia até a empresa, fazia toda, né, a análise ergonômica da empresa, as empresas avançaram muito nesse quesito, então, assim, as grandes, as médias e até as pequenas empresas, de uma forma geral, já estavam bem adaptadas às questões ergonômicas, ao atendimento da NR17, tá? E de uma hora para outra, a gente, né, percebeu essa diferença de estrutura que a pessoa tinha na empresa e agora, né, ela está na sua casa. Então, a cadeira não é adequada, a mesa não é adequada, às vezes é um notebook que ela pegou na empresa, levou para casa, mas não tem todos os acessórios necessários. Então, meus amigos, nós aqui, né, já olhando para o futuro e já atuando no presente, já estamos fazendo, inclusive se aproximando mais ainda das pessoas, porque nós estamos, por exemplo, hoje fazendo, né, análises ergonômicas na casa da pessoa, seja de forma presencial ou também de forma online, tá? Então, é possível também a gente ajudar as pessoas na questão ergonômica de forma online, tá? Então, essa atenção e essa humanização do atendimento, porque você praticamente, mesmo sendo online, praticamente você entra ali na casa da pessoa, tá? Então, essa questão eu acho que vai ser, né, vai ter que ser trabalhada pelas empresas de uma forma geral, já vem sendo trabalhado, então nós já temos grandes clientes aí que já estamos trabalhando com as pessoas, né, nos seus lares, e é incrível assim, porque a gente realmente consegue, com análises e sugestões simples, a gente consegue melhorar muito esse ambiente de trabalho, e aí sim favorecer, né, um trabalho com mais conforto, com mais segurança, a pessoa com menos lesões, menos dores na coluna, menos dores nos ombros, porque isso também, as dores nos ombros ainda estão com alto índice de afastamento também por conta desses problemas, e logicamente que é possível a gente trabalhar um programa de ergonomia, não só fazer a análise ergonômica, mas implantar tudo aquilo que está sendo sugerido nessa análise ergonômica. Então, nós podemos fazer blitz ergonômicas e posturais, orientando as pessoas o que ela deve fazer ali no seu posto de trabalho. Dá para a gente aplicar checklists, para a gente fazer um mapeamento de quem que precisa de algum acessório ergonômico, então, como que está o risco ergonômico, né, para cada pessoa, para cada lar, tá? Então, tem a parte das palestras e treinamentos, e também para aquelas pessoas que já têm algum problema, já têm algum distúrbio, nós também, né, oferecemos um trabalho de fisioterapia, onde o fisioterapeuta pode, inclusive, ir na casa da pessoa e fazer um atendimento, se necessário, ok? Então, eu acho que esse é um ponto importante, muito relevante, não só para atender a NR17, que é a norma regulamentadora que trata de ergonomia, mas principalmente para, né, tornar esse ambiente, esse novo ambiente de trabalho, um ambiente, né, mais confortável e adequado para que o seu colaborador desenvolva, né, toda as suas habilidades, a sua competência ali, sem que tenha dores, sem que ele fique afastado por problemas ortopédicos. E olha, a gente tem conversado muito com as pessoas das empresas, e toda vez que a gente, inclusive, faz um treinamento, uma palestra, a gente faz algumas perguntas, e o índice de queixas de dores, principalmente da região lombar, normalmente passam de 80% a 85% daquela população que a gente está conversando, todos relatam algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, principalmente na sua coluna lombar, tá? Então, esse é um cuidado importante e uma atenção que nós precisamos ter, essa questão da ergonomia, tá? Bom, outro ponto importante também, que nós devemos tratar, né? Porque não adianta também, logicamente, e as pessoas têm que ter essa consciência, não adianta a gente também melhorar as questões, né, ergonômicas, melhorar todo esse ambiente, né,
do lar da pessoa, melhora as questões ali, melhora a mesa, melhora a cadeira, os acessórios, os equipamentos. Não adianta nada a gente melhorar tudo isso se a pessoa também não tiver um autocuidado, se a pessoa, né, não pratica atividade física, se a pessoa, né, como a gente também sabe que no Brasil e no mundo inteiro, os índices de obesidade são muito elevados. Então, se não tiver um cuidado nutricional, uma boa alimentação, essa pessoa também pode vir a ter não só problemas físicos, mas também outros problemas correlacionados à obesidade. Então, é muito importante que as empresas olhem também com carinho para os seus colaboradores, agora nessa questão de ficar em casa, e a gente conseguiu avançar muito com relação a ter atividades físicas, ter vários tipos de, né, não só a ginástica laboral, mas oferecer para o colaborador um treinamento funcional, aulas de boxe, yoga, pilates. Então, tem uma série de modalidades que a gente vem oferecendo para as empresas e, logicamente, que nós, diante da crise, como eu até comentei com vocês, a gente vem evoluindo na qualidade das transmissões, na qualidade do profissional, na qualidade de uma forma geral, né? Hoje nós temos um time aqui, inclusive o pessoal está aqui nos bastidores aqui me ajudando. Estou com o Vitor aqui, com o Francisco, me ajudando aqui nos bastidores, para que a gente consiga fazer uma transmissão com som, com imagem melhor. Então, isso, né, essa crise nos ajudou bastante a avançar e levar uma experiência cada vez melhor para as empresas, tá? E isso é uma tendência, né? Existem, inclusive, diversos aplicativos aí no mercado que as pessoas conseguem utilizar, às vezes de forma gratuita. Então, é importante, né, essa utilização da tecnologia, isso não tem volta. Muita gente acaba malhando em casa, seguindo somente as orientações ali pelo aplicativo, pelo celular ou pelo computador. Então, essa é uma tendência também que não tem volta, tá? E a gente também tem hoje o atendimento com a nutricionista, que pode ser tanto de forma online quanto presencial, tá? Todas as atividades que hoje nós oferecemos, elas são híbridas, tá? Pode ser tanto no formato presencial, quanto no formato online. E isso acontece com as atividades físicas e também acontece com a nutricionista. Nós também estamos começando a voltar agora com a parte de massagem. Algumas empresas estão voltando com esse serviço, né, seguindo, logicamente, todos os protocolos e os cuidados que a gente tem que ter ainda com o coronavírus, mas também a gente entendeu também que se a pessoa está em casa, a gente vai ter que levar essa massagem para casa da pessoa. Então, a tendência para o futuro, né, quando mais pessoas tiverem já se vacinado, a tendência é que a gente chegue nesse novo cenário, com as pessoas ainda trabalhando em casa, que essa é uma tendência que a gente vem vendo. Então, as pessoas, mesmo, né, vacinadas, muitas empresas vão adotar o home office como uma nova forma de trabalho. Então, nós também, olhando para o futuro, entendemos que teremos que ir na casa das pessoas, tá? E no caso da massagem é um exemplo de que, né, em breve teremos aí uma plataforma onde a pessoa vai poder agendar o seu horário e vai ter esse atendimento no conforto da sua casa, ok? Então, logicamente que a massagem ajuda a diminuir aí o estresse, as tensões musculares e evita muitos problemas ortopédicos também. Então, é importante que a gente olhe com atenção para essa qualidade do que está sendo entregue para esse funcionário, a qualidade do serviço que está sendo entregue, e é muito importante que a gente consiga, como eu já coloquei, engajar essas pessoas, fazer com que realmente elas participem, facilitar o acesso a essas aulas, para que a gente realmente tenha, né, resultados positivos com essas atividades, certo? Bom, passando agora no próximo, nós, né, diante de
todos esses cenários que a gente colocou de ergonomia, a parte de atividades físicas, a questão de saúde mental, que nós vamos colocar também, depois a Renata vai falar um pouquinho para vocês, a gente entende cada vez mais a importância, né, do treinamento e do desenvolvimento em saúde, segurança e qualidade de vida, e vou convidar, inclusive, a Monique e Agnes para falar um pouquinho o que a gente vem fazendo, o que é possível a gente desenvolver aí para as empresas e quais são as tendências para o futuro desses treinamentos. Monique, te convido para falar um pouquinho. Obrigada, Felipe. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar com o que o que a gente está compartilhando aqui. É muito bacana quando o Felipe traz as questões estatísticas, traz um cenário assim, explanando de que forma que a gente consegue ter mais clareza dos nossos cenários, do que a gente vem encarando dentro e fora das empresas. Porque o que a gente está conseguindo trazer de proximidade através desse formato do human to human, está fazendo com que a gente consiga não somente cuidar dos colaboradores, mas também dos seus familiares. A gente sabe que ao longo desses últimos meses, durante esse desafio pandêmico que estamos enfrentando, a gente estava vivendo um limiar muito estressante. E isso aumenta cada vez mais transtornos mentais. A gente tem crises de ansiedade, crises depressivas. Tenho certeza que você deve ter se deparado com alguma situação, ou com o seu familiar, ou com algum colaborador. E é importante a gente entender de que forma a gente consegue acolher esses momentos pontuais ou esses momentos que são contínuos das pessoas. A gente está se deparando com pessoas que estão vivendo crises de solidão, muita tristeza. Isso está relacionado também ao que o Felipe estava falando da questão ergonômica, como é que está o ambiente desse colaborador. A gente fica num ambiente um pouquinho mais fechado. Depois o Felipe falou também da questão das atividades que a gente vem oferecendo. Lembrem-se sempre, um corpo em movimento é uma mente em expansão. É importante a gente colocar uma ginástica laboral, é importante a gente colocar uma atividade para relaxamento da mente. Gente, isso é primordial cada vez mais. Então, por mais que as pessoas estejam, a maioria, em home office, é importante a gente entender que cada vez mais elas precisam ser acolhidas. Então, tudo é treinável. A gente foi treinando ao longo desses últimos meses para entender de que forma lidar com a pandemia e, primeiro, usa máscara, passa álcool em gel, faz distanciamento, mas a gente precisa entender também de que forma cada colaborador vai identificando dentro da sua realidade, os que têm filhos, os que não têm, de que forma que a gente consegue trazê-los, né, para um formato mais integrativo dentro das equipes, não também gerando uma fadiga mental, que a Renata vai trazer um pouquinho desses insights para vocês entenderem de que forma que a gente pode ajudar os colaboradores. Mas é um momento que é uma nova fase de pandemia que a gente está entrando agora, porque a pandemia não acabou, mesmo com a questão da vacinação, e é importante a gente trazer cada vez mais soluções para esses colaboradores e a conscientização. Então, gente, pasmem, tem até uma pesquisa que está de colinha aqui para mim, que foi feita lá no Instituto Ipsos. E olha que interessante, lógico que a gente já sabe que a nossa saúde mental está cada vez mais afetada, e eu vou falar no geral isso, tá, gente? Mas olha só, os brasileiros, nós, né, 53% está declarando que piorou a saúde mental. E olha que interessante, a gente só está perdendo para 4 países, pessoal. A gente só está perdendo para a Itália, 54%, Hungria, 56%, Chile, 56%, e Turquia, 61%. Mas será que a gente quer mesmo ficar entre os 5 mais tops de questão de ansiedade, de questão de depressão, sendo que a gente tem toda essa tecnologia para gerar essa proximidade com as pessoas e trazer ajuda para elas. Então, eu quero gerar essa reflexão para você que faz a gestão da sua equipe, para você que está aí na linha de frente. Eu sei que não está fácil, que está sendo um grande desafio, a provação que você está passando aí de encarar todo esse meio de campo, né, de tratar
o estado psicológico dos colaboradores, dos seus familiares. A gente está vivendo um processo de luto aí, de perdas, né? Perda de liberdade, perda de parentes, de pessoas queridas, de colaboradores, e isso também gera um impacto negativo para você que está na gestão. Então, é importante você também pensar na questão do teu bem-estar, no bem-estar da sua família, no bem-estar dos seus colaboradores. Mas essa questão da saúde mental, como o Felipe já explanou bastante essa questão multidisciplinar que a gente conseguiu trazer através de palestras, através de toda essa tecnologia, né, seja com aulas de yoga, pilates, de boxe, para liberar um pouco essa tensão que a gente fica também. Eu quero trazer um pouquinho de conteúdo através da Renata sobre saúde mental. O que a gente pode trazer para os nossos colaboradores, seja através de uma sessão de terapia, através de uma roda de conversa, presencial ou no digital, mas eu vou trazer a Renata, porque a Renata ela é super especialista no assunto, e depois a gente vai dando mais continuidade aí no Human to Human. Renata, por favor. Oi, Monique. Bom, pegando o gancho aqui de tudo isso que a Monique já expôs para a gente aqui, hoje o Grupo Postura ele está evoluindo com relação às questões de soluções de saúde mental. Porque nós oferecemos essa prestação de serviço, tanto pode ser ela de forma presencial, ou quanto pode ser de forma online, né? Então, aí a gente vai depender bastante do perfil da empresa, dos colaboradores, mas a gente consegue aí atender bem essa demanda. Hoje, nós temos uma equipe que é multidisciplinar, então nós temos aí psicólogos, psiquiatras, coaching, profissionais que fazem instrução de ginástica tanto laboral, quanto meditação, yoga, e o que a gente tem percebido é que esse formato, tanto ele de forma presencial quanto online, ele tem feito bastante sentido para as pessoas. Presencialmente, nós observamos algumas vantagens, principalmente no quesito das indústrias, porque geralmente os colaboradores das indústrias, eles precisam um pouquinho mais desse contato de forma mais humanizada, né, o tete-a-tete, na raiz ali. Porém, hoje o Grupo Postura também oferece a PsicoSmart, que é uma plataforma para atendimentos psicológicos de forma online, que vem funcionando super bem. Lá nós temos um atendimento de qualidade, sigiloso, é bem tranquilo assim para fazer o agendamento das consultas. E eu tenho percebido que está tendo uma grande aderência, né? Principalmente para as pessoas que não têm esse costume de fazer esses atendimentos de forma presencial. De repente, né, não se acostumou ainda, mas é interessante poder procurar um pouquinho mais sobre isso. O que eu vejo também que faz bastante sentido, que eu tenho até comentado isso com os nossos colaboradores e os nossos clientes, é que além das terapias, das psicoterapias que funcionam muito bem, tanto de forma online quanto presencial, existem aí algumas terapias que podem vir a complementar o trabalho dessa psicoterapia breve ou continuada. Hoje nós temos também algumas pílulas de saúde mental. Então, nós temos aí, através das atividades do coaching, através das atividades de meditação, de yoga, tanto também de forma presencial quanto online, conseguindo contribuir para uma qualidade de vida desses colaboradores. O que a gente vem percebendo também é com a aderência dessa parte da saúde mental, os índices de absenteísmo, de afastamento, principalmente no sentido voltado para a saúde mental, têm reduzido bastante. Então, é o que eu sempre digo, né, e que eu vejo que tem essa necessidade, independente, né, desses atendimentos acontecerem à distância ou presencialmente, é essencial que os colaboradores tenham esse acolhimento, né, essa escutativa, isenta de julgamento, e principalmente porque a gente consegue conduzir ali um atendimento especializado, e se houver a identificação de qualquer transtorno, que há uma necessidade de uso
de medicação controlada, a gente também consegue fazer esse encaminhamento para os outros profissionais que fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Então, é uma nova era, tanto para a psicologia quanto para as empresas também, né, que estão aderindo agora, mas é bem interessante, porque a gente tem percebido que está mudando aí a realidade dos nossos colaboradores. Agora eu vou passar essa fala aí para a Fabi falar um pouquinho mais. Fabi? Legal, muito legal. Fabiana, pode já ficar por aí se quiser, mas eu vou só complementar um pouquinho aqui o que a Renata trouxe, que foi muito importante e valioso aqui para nós, mas só complementando, porque né, a gente sabe que antes da pandemia, o número de transtornos mentais, de depressão, já estava muito elevado. E quando você olha lá, como eu mostrei os afastamentos, né, as principais causas de afastamentos, a gente já enxerga esses transtornos mentais, ansiedade, depressão, como um dos principais causadores dos afastamentos, e logicamente que isso acaba trazendo, né, um custo para as empresas, tá? Bom, só queria complementar e reforçar isso, né, com uma pesquisa que o LinkedIn trouxe, também uma pesquisa do ano passado, já em abril, já tinha iniciado aí a pandemia, e hoje eu tenho quase certeza que esses números devem ter até piorado, porque a gente não conseguiu ainda vencer essa pandemia, então a gente pode até ver que, né, 62%, isso foi uma pesquisa, né, repito, do LinkedIn, 62% das pessoas que responderam a essa pesquisa se sentem mais ansiosos, estressados. Também temos relatos aí de depressão, tá? 68% né, respondeu que está fazendo horas extras com mais frequência, tá? E outro fato importante da gente trazer também é a questão da solidão, principalmente quem mora sozinho e perdeu aquele contato com seus amigos aí de trabalho. Então, 40% desses pesquisados aí responderam que estão sentindo, sim, uma solidão, 20% uma certa insegurança diante desse cenário, diante da incerteza, diante, né, de não entender quando que vai acabar isso e como que vai ser o futuro, 34%, logicamente, preocupado com as questões diretas relacionadas ao Covid, que, aliás, o Covid também, né, figurou aí entre os principais causas de afastamento, mas não ganhou dos problemas ortopédicos e não ganhou também dos problemas de transtornos mentais, tá? Então, nós temos também, né, a questão da produtividade, as pessoas consideram que estão mais produtivas, as pessoas também entendem que melhorou ou se aproximou mais da família. Hoje a gente teria que fazer de novo essa pesquisa, porque também o excesso de convivência ali familiar tem lá os seus problemas. Então, esses são os tópicos aqui também. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Outra coisa também com relação, né, à alimentação, onde as pessoas aí, né, referem uma melhora nos seus hábitos alimentares. Então, assim, é super importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental. Então, nós temos, como a Renata já colocou, nós temos várias ações, nós temos um programa de saúde mental bem multidisciplinar, porque é assim que tem que ser, né? Às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra, outro pode um psicólogo já, né, resolver. Então, nós temos um leque de soluções e a plataforma PsicoSmart, que pode ser acessada facilmente, né? Você pode encontrar de forma bem tranquila um psicólogo, você pode olhar os diferentes perfis e ver qual psicólogo se encaixa melhor com a sua necessidade. E o bacana é que, né, diferente do psicólogo, quando o psicólogo está na empresa, quando o colaborador está em casa, ele tem lá o seu momento que ele pode ter mais, ficar ali isolado, né, não ter interferência dos seus amigos da empresa, porque às vezes a pessoa fica inibida em conversar com o psicólogo, porque
pode estar preocupada com um amigo, de estar vendo que, né, você está precisando de ajuda. Então, tenho certeza que esse formato de atendimento, né, online e com a devida qualidade, com os devidos cuidados, né, com a LGPD, né, vai ajudar muito, muito mesmo, né, as pessoas a vencer esses problemas de saúde mental que nós ainda vamos encontrar aí pela frente, certo? Então, eu acho que o caminho tem que ser esse, de dar a possibilidade desse atendimento, desse acompanhamento, dar a possibilidade da pessoa fazer uma meditação, ter mais consciência da sua respiração, e isso nós estamos tentando levar cada vez mais para vocês, para os colaboradores, para que eles possam realmente aproveitar tudo isso, certo? Bom, outra questão, que aí agora eu vou chamar novamente aqui a Fabiana, desculpa até por te cortar, Fabiana, mas trazendo você de volta, e já que a gente está falando de futuro, a gente só não sabe muito quando que esse futuro vai chegar, porque nós temos também as questões das normas, das obrigações que as empresas precisam ter diante da saúde e segurança dos seus colaboradores. E a gente sabe que está tendo algumas mudanças, e agora nós temos, então, aí a data aí marcada, já temos uma data para o PGR, esse PGR sai ou não sai? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, para quem não conhece ainda, o que é o PGR, o que está mudando, me conta um pouquinho, Fabiana. Pois é, Felipe, esse PGR, ele vai sair, né? Estava previsto agora para o mês de agosto, mas, de uma forma para as empresas, foi um pouquinho de alívio, porque agora ficou para janeiro de 2022. E o que é o PGR, né? É um programa de gerenciamento de risco que vai envolver tanto o risco ambiente como o risco ocupacional. Ele vem trazendo várias modificações para o ambiente do trabalho, seja em forma in company, seja em forma home, porque ele é um documento que ele é muito mais detalhado, muito mais minucioso, e que ele está abordando não somente uma ANR, exemplo, o PPRA, que nós estávamos acostumados, né, ou PCMSO. O PGR vem trazendo várias normas, né? Então, desde a NR1, ele vai envolver agora uma parte da NR9, ele entra na parte da NR7. E o que as empresas precisam entender nesse momento? Qual é a diferença desse documento? Ele passa a ser o coração da sua empresa. E dessa forma, nós estávamos acostumados apenas a falar do PPRA, que é um programa de prevenção de risco ambiental. Quando nós falamos de PGR, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. Por quê? Porque ele é um documento muito mais amplo e nós vamos falar um pouquinho mais do quê? Além dos nossos riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos, nós temos agora o risco ergonômico dentro do PGR, nós temos o risco mecânico, que é o risco de acidente, nós temos a questão de NR10, NR12, plano de emergência. Então, ele é um documento muito extenso e que precisa de tempo, tá? Eu escutei uma frase há um tempo atrás que acabou o Ctrl+C, Ctrl+V em relação aos laudos, porque o PGR ele não tem uma fórmula certa, ele tem uma matriz que você deve seguir, tá? Mas qual é o diferencial em relação ao PGR? É que você vai ter que conhecer o dia a dia do seu colaborador, né? A ponto que qual é a diferença entre um perigo e um risco de cada função, cada atividade que ele está realizando? Isso não envolve somente uma função, né? Nós sabemos que nós temos cargos em que a pessoa, durante o dia, ela pode chapiscar uma parede, ela pode carregar um saco de cimento, e o risco é igual? De forma alguma, o risco é totalmente diferente. E esse laudo, ele veio para nos mostrar que cada atividade é um risco diferente, tanto na parte ambiental como na parte ocupacional e na parte de análise ergonômica, né? Então, será que o fato de eu carregar um saco de cimento me traz um risco ergonômico? Através da minha análise, eu vou saber que risco é esse, se eu tenho essa necessidade desse laudo.
Ele é um pouco complexo, bem detalhado. Eu deixo uma dica aqui a todas as empresas, aos meus parceiros, aos meus companheiros de trabalho, até a todos os engenheiros técnicos de segurança, se preparem, porque cada empresa vai ter que montar o seu PGR da sua forma, tá? Muitas pessoas ainda não entendem a criticidade desse documento e o que isso pode trazer de impacto futuramente, caso ele esteja errado. Então, aproveitem esse momento, reúnam a sua equipe, entrem em contato com a Posture. Fabiana, eu preciso de um treinamento sobre o PGR, aí tem a Monique Agnes que vai direcionar, eu preciso de um laudo, nós precisamos de todas as diretrizes, nós estamos aqui para auxiliá-los, mas aproveitem esses 5 meses e coloquem esse documento em dia. Ponto forte, matriz de risco. É a base do PGR. A matriz de risco ela tem que estar bem elaborada, tá? Então, não dá para deixar para a última hora, não dá para esperar chegar 2 de janeiro para montar. Vai demorar muito tempo, porque ele envolve várias normas. Então, vamos aproveitar esse momento e dar uma atenção especial mediante a esse documento, e tenho certeza que um documento bem elaborado, uma equipe bem treinada, para a sua empresa vai ser motivo de bastante evolução, tá? Tanto na parte de qualidade de vida para os seus colaboradores, como na parte de capacitação, e aí na parte de fiscalização, com certeza, você não terá tantos problemas. Muito obrigado, Fabiana, pelas suas colocações e sua ajuda, esclarecimento aqui para nós sobre o PGR. E complementando, inclusive, nessa sua área de atuação, nós também estamos ajudando as empresas na gestão dos funcionários, a gestão do Covid. Então, é importante também fazer o monitoramento, acompanhar de perto esses casos, e a telemedicina tem nos ajudado bastante nesse sentido também. Então, já fica a dica para que as empresas acompanhem, façam o monitoramento, inclusive do retorno ao trabalho quando forem voltar aí para o presencial. Bom, eu acho que a gente já avançou bem aqui nesse tema, colocamos alguns pontos importantes aqui sobre o futuro, e falando, o nosso dando até um spoiler aqui, para vocês em primeira mão. Nós estamos aqui pensando cada vez mais nessa humanização aí para o futuro, e estamos trabalhando numa plataforma que é o Store Health, onde nós concentraremos em um único aplicativo uma equipe multidisciplinar que ficará à sua disposição, tá? Então, nós teremos todo um time multidisciplinar, com atividades físicas também, nós teremos atendimentos com os psicólogos, nutricionistas, médicos, área para personal trainer, ginástica laboral e ergonomia. Então, nós estamos montando um marketplace de saúde, onde você, com poucos acionamentos, poderá ter um atendimento humanizado, próximo, tá? Então, já solto esse spoiler aqui para você, e é assim que nós estamos construindo o futuro da saúde corporativa, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e muita saúde para você e para sua família. Tchau, até mais.